Esses trabalhos problematizaram sempre a questão da instituição, as questões logísticas, o convite, o dinheiro, furar a parede, não furar a parede, não é? O peso, a sujeira. Teve gente que não me convidou porque achava que sujava. Ou que A circulação no espaço de a exibição. circulação, o tempo de montagem, que é um tempo para essa velocidade da arte commodities, ele vai alterar o tempo da instituição. 20 dias para montar, 23, né? Essa latência de tempo ela é importante, porque ela é carregada de subjetividade no corpo da obra. É isso que eu acredito. E também tem o fato de que me convidar para essas instituições era aceitar eu levar minha equipe, que é um dado que eu nunca abri mão disso. Eu não poderia alienar quem trabalhou no trabalho de não montar o trabalho no lugar. Eu não poderia dar a uma equipe que não conhecesse todos esses processos que eu acho que são simbólicos de operacionalidade, de constituinte do trabalho. E então tinha essa questão de viajar e isso era tudo muito complicado, foi criando um problema aí. Na Bienal você teve problemas, né? Foi difícil, né? Foi difícil. Colocar esses cones lá na circulação, né? Você decidiu colocar ele exatamente nos corredores, né? De circulação porque tinha da Bienal, aquelas... no pavilhão da Bienal. As salinhas, né, que tal, e eu... Bienal de São Paulo. Primeiro né? eu tive o convite e fui estar lá com as pessoas. E sentei numa mesa, tinha engenheiro, arquiteto, produtor. E os caras assim, mas é isso, cara? Eu digo, é isso. Mas não pode ser 3, eu digo, não, cara. Pode ser 10, não, cara. Então foi uma negociação muito grande, não abri mão e quis colocar o trabalho num lugar de trânsito. Aí ele não estava aprisionado numa sala, ele tinha que ser lugar de passagem. Eu gosto do trabalho quando é lugar de passagem. Pode ter grade perto, elevado, eu não me incomodo com isso. Eu acho até que o lugar sujo é melhor. Eu gosto dessa poluição, que o trabalho dialogue e desconstrua de uma certa maneira algumas normas, né, da arquitetura. Isso complica, é um complicador para as instituições, porque ela é conservadora, porque uma instituição, quando ela não entende que ela é pública, e a filosofia do meu trabalho, esse tempo todo eu fiz uma exposição numa galeria particular, comercial. A filosofia do meu trabalho eram as instituições públicas, porque penso que isso ele está intervindo numa condição e que acredito que a instituição tenha que ser pública no sentido mais ético que isso possa ser. Uma instituição que, através de um diretor, de qualquer burocrata, ele privatizar a instituição, acho que isso é crime. Isso é caso de polícia. Eu penso assim, não tem um meio termo para isso. Então, a filosofia do meu trabalho foi isso aí. Essas questões assim O Henrico tem um texto brilhante, né? Que eu acho que ele diz que toda arte é pública, e é isso. É isso que é. Eu não penso isso como um privatismo. Eu acho que isso é um doutor. E nessa fase da sua obra, a escala, né? Ela ganhou uma importância muito grande, né? Você trabalha agora com uma escala monumental, né? Então, aí é o trabalho em Vitória, né? São os cones em Vitória. Antes tinha lá, os carretéis de Vitória, antes os cones da Bienal, né? Então, Qual é a dimensão disso, pessoal, tem noção? Eu não sei se é grande, é muito grande. Assim. Aí, ó. Isso tem assim, grande assim. É alterado, né? Isso é no Mando Rio, né? E lá em Vitória é o seguinte, esse trabalho, me chamaram para fazer a intervenção. Quando eu fui conhecer o museu, cheguei no aeroporto, fui conhecer o museu, eu notei, eu já sabia que tinham passado em Vitória ainda, de carona, assim, muito tempo.
E a cidade é o seguinte, a economia da cidade é o porto de Vitória. E quando eu cheguei, vi esses carretéis no porto, uns carretéis lá operativos da questão lá do petróleo, né? Que tem aquelas coisas. E o porto cheio de carretéis. E pensei que aquilo aquilo é um objeto, aquilo já é um objeto de intervenção fantástico na cidade. Percebi isso. Depois o museu fica do outro lado do porto. Você do museu vê o porto e vê aqueles carretéis naquela operação. E eu pedi para ir no lugar mais alto de Vitória, que é uma igreja lá em cima do morro. Eu percebi toda essa alteração topológica do plano da cidade, que é muito diferente aqui, né? Aqui é muito essa coisa. E eu fui empilhando esses carretéis e o eixo do carretel, para fazer ele mover dinheiro no carretel, para fazer ele funcionar a economia lá, o eixo aqui é vazado. Esse está tudo fora de eixo aí. É como se eu pegasse lá e soltasse isso, essa alteração total entrópica, assim, né? Desarrumação do acaso. Eu acho que o trabalho, então, ele ganha esse sentido social aí, quer dizer, ele é um corte social, ele produz, né? Um corte social também na medida em que ele obstaculiza, né? Ele emperra, né? Um certo funcionamento normativo, que você diz, né? Então ele tem uma dimensão também de antiprodução. Trazer o carretel do Porto de Vitória, né? Onde a Vale ela faz escoar toda a sua produção de minério, para dentro do museu, aonde ela estaria fazendo uma outra coisa, que não escoar o minério de Carajás, né? Certamente, né, mais do que simbolicamente, aí no caso, concretamente, criar um certo emperramento, né, uma certa obstaculização do funcionamento esperado, né, do capitalismo. Assim. Eu acho que tem uma dimensão de antiprodução. Isso é antiprodutivo total. E aí essa dimensão antiprodutiva, né, que faz emperrar, né, o capital, né, ou obriga, né, que a gente, nesse emperramento, possa pensar outras maneiras de circular, de fazer circular, pensar outros circuitos, né, rolar de outra maneira. Porque esse carretel ele tem o eixo vazado, mas isso não impede que ele circule de uma maneira própria. Ou seja, parece que tem uma aposta aí em outros circuitos, fazer outros circuitos, né? E sem dúvida, isso está colocando em questão o que se esperaria no mundo nosso como a exclusividade do circuito do capital, da circulação do capital. Não, a circulação do capital é uma das formas de circulação simbólica no mundo contemporâneo. Há outras maneiras de fazer circular, né? E como é que a gente pode articular, né, dentro de uma instituição, que é uma instituição, né, como o Museu da Vale, né, fazer ali presente a possibilidade de outras formas de circuito. Você desviar o capital. É isso. Fazer o capital passar por outros lugares. Desviar, né, o né? capital. Adulterar digamos assim, a velocidade do capital. Porque esses trabalhos, eles eram 8 meses, 10 meses, no ateliê, fazendo isso com a equipe. Então, o tempo, ele é antiproducente. Esse dinheiro, ele vertia para dar emprego e operar outras questões no trabalho do ateliê. É isso que é o desvio do capital, que eu acho que todo esse processo ele foi esbarrando, né? As instituições assim e tal.
Mas eu me lembro, estiquei a corda, assim, Edu, penso isso. Essa questão é essa. Não tem como eu fazer isso e para alimentar um circuito mercadológico. Não dá. É um circuito mercadológico e uma certa velocidade que é própria desse circuito, né? Eu acho que essa coisa da alteração do tempo, fazer uma alteração da temporalidade, ou seja, um trabalho que é plástico e supostamente ele se daria no domínio do espaço, produzindo um efeito que é na dinâmica do tempo, que é na temporalidade, né? E aí criando uns ralentares, assim, uma diminuição de velocidade, né? Tem que ralentar. Com certeza. E o capitalismo, ele tem o Polverilho chama de dromocracia, né? Um poder da velocidade. Ele no livro Guerra Pura, ele cria uma ideia que me ocorreu agora, me lembrei agora. Ele diz que uma das formas importantes de resistência no contemporâneo tem que ser pela possibilidade de introdução de pequenas paradas. Ele chama de picnolepsias, pequenas mortes. Fazer morrer, fazer interromper essa velocidade que é própria, que é imposta, né, por uma certa maneira de circulação, que é a maneira de circulação do capital, né? Então, acho que o seu trabalho, ele ganhou esse sentido de corte social, ele foi progressivamente ganhando, intensificando, radicalizando essa dimensão mais política, né? Mais social, no sentido de coletivo e também no sentido de problematização dos processos de produção, dos modos de produção, né? Porque eu acho que o dado da política é você alterar, não é você mostrar. Sim, certamente. Representar. Certamente. Por exemplo, eu estava em São Paulo durante a Bienal, teve um jantar na casa de um colecionador riquíssimo, aquelas coisas de São Paulo, né? E eu fui lá, um colecionador, tinha um vídeo, sinceramente não entendi, era um vídeo de ali, crianças na Paulista, era muito editado numa maquininha, e aquilo, naquele mundo, sabe, eu não entendo como se pode se apropriar, entende? Fazer aquilo verter uma commodity de valor. Eu não entendo, assim, porque não tinha nem contundência, assim, outra, né? Então, penso que é mais você ficar com um emblema, é um emblema de pobreza, de violência, seja lá o que for. Isso não vai alterar as operações sociais de trabalho, nem de arte, nem econômicas, né? É isso que eu penso que se tem que se observar mais nessa questão. Mas aqui também eu não sou contra isso que eu estou falando, eu não sou contra nada, nem a favor de nada. Mas eu quero a minha possibilidade de pensar isso. Eu não posso admitir que só exista uma maneira de produzir esse trabalho dentro do circuito de arte. Isso eu não acredito. Não acredito. Então, mas quando eu falo essas questões, tem uns amigos meus lá em São Paulo, porque não é contra. Eu não sou contra nada, nem galeria, nem nada. Agora eu quero ter poder fazer minha opção, né?